Oi, galera. Tudo certo, gente? Bom dia. Tudo belezinha? Vai chegando aí. Fique à vontade, a casa é sua. Hoje a casa é da minha mãe, na verdade. O problema na minha internet, meu modem queimou. E a assistência, pessoal, assistência técnica não deu a menor importância pra gente. Só vai lá em casa amanhã. Tem problema? Tem problema a gente assistir daqui da minha mãe? Acho que não, né? Ei, pessoal. Vamos chegando, tá? Vou dar um minutinho para vocês chegarem. Vamos lá. Dá um bom dia para mim aí, quem chegou. Ai, deixa eu me arrumar aqui. Aí, beleza. Vai dando um bom dia para mim. Bom dia, Betina. Tudo bem? Tudo certo? Ju, bom dia, Gabriel. Grande Gabriel. Gabriela. Tudo bom, Gabi? Certinho, pessoal. Bora. Bora chegar. Casa é sua. Casa é sua, pode entrar. Vamos lá, gente. Bora. Bora chegando. Vamos nessa, gente. Vamos começar. Nós vamos terminar hoje a Idade Média, né? Bom dia, Ju. Tudo bem? Tranquila? Bom dia, pessoal. Vamos chegando aí, galera. Bom dia, Eric. Bom dia, Scalco. Vamos chegando, pessoal. Tudo certinho, gente. Pessoal, deixa eu abrir o arquivo. Antes de abrir o arquivo, deixa eu fechar aqui o chat. Pessoal, antes de começar a aula de hoje, eu queria falar com vocês sobre a feijoada que a gente vai fazer nessa semana, tá? A feijoada é uma feijoada, como eu falei para vocês. Eu comecei a falar sobre ela semana passada, não foi? Confere? Hã? Confere ou não? Sim ou não, gente? Já falei dela ou não? Aí, beleza. Obrigado, Mari. Obrigado. Então, essa feijoada ela vai ser realizada na escola no dia 18 de março, 18 de fevereiro, tá? Fevereiro. 18 de fevereiro. 18 de julho, tá? No semana que vem, que é o primeiro dia que vocês vão entrar de férias. Vocês vão estar de férias nesse final de semana. Que essa feijoada vai servir para a gente dizer assim, é um bota fora do colégio, tá? Então, assim, você vai sair, você vai descansar, mas você não vai sair de barriga vazia. Você vai sair de férias de barriga cheia, tá? Então, a gente vai fazer uma feijoada no dia 18. Como nós estamos vivendo uma época diferente, essa feijoada não vai ser presencial. A feijoada vai ser uma feijoada drive-thru, que seria uma maneira de você buscar essa feijoada ou, né, a gente vai encontrar uma melhor maneira para você adquirir essa feijoada de forma segura, sem correr qualquer tipo de risco, tá, meus amores? Então, no dia 18 eu vou fazer essa feijoada e a gente precisa se organizar, tá? Primeiro, sempre lembrando que ela tem uma proposta social, dessa vez, não é só uma confraternização à distância, dessa vez a confraternização vai ser à distância, mas em contrapartida nós vamos ajudar, né, alguma instituição que esteja precisando de ajuda nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Existem instituições que precisam de ajuda, existem casas de repouso que precisam de ajuda, existem pessoas desempregadas que estão precisando de ajuda. Então, essa feijoada, ela vai ser servida para vocês, né, de maneira segura, e vocês vão adquirir essa feijoada e, ao mesmo tempo, ajudar
uma pessoa ou uma instituição que esteja precisando de mais, correto? Então, como nós definimos, cada aluno do colégio vai ter direito a 2 feijoadas, certo? Até 2 marmitas. Se você quiser uma, beleza. Se você quiser 2, tudo bem. Agora, cada marmita dessas serve 2 pessoas. Então, se você pegar uma, 2 comem. Se você pegar 2, 4 pessoas poderão comer, tá? Ou seja, uma feijoada que serve 4 ou 2 pessoas, tá? Para saber se vocês vão querer, para que a gente possa planejar a quantidade de feijoada que deve ser feita, o Suzuki, nos próximos dias, vai disponibilizar para vocês um formulário no Google Forms, tá? Para vocês responderem se querem a feijoada e quantas feijoadas vão querer, tá? Mas assim, só para você entender, para você se programar, tá? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pedir, você pede 2 se você precisar para 2 pessoas, se você precisar para 4 pessoas, você pede 2 feijoadas, beleza? Lembrando que ela, né, vai ser a feijoada e algum acompanhamento, mas é importante você se planejar, tá? Beleza? Agora, como que você vai ajudar? Aí a gente não sabe exatamente como que é essa doação. Se você vai doar alimento ou se a feijoada vai ser cobrada e o dinheiro a gente vai repassar para alguma instituição que precise. Essa informação ainda nós não temos, porque nós estamos fazendo um estudo sobre isso ainda, tá? Então é importante isso, tá? Importante lembrar que nós estamos pensando na melhor maneira, do jeito mais eficiente de se conseguir essa feijuca, de você conseguir ajudar uma pessoa, ou uma família, ou uma instituição com essa feijoada, tá? Mas é importante que, de qualquer forma, que você participar, você estará ajudando certamente quem precisa. Tudo bem? Beleza? Então, a gente tem essa proposta, essa ideia é iniciar. Ô, meu amado, tava falando de você, tudo bom? Chamei você aí no Zap, mas acho que você não viu, você não visualizou. Liga o áudio. Liga o áudio. Respondi você depois, mas aí você não viu mais. Eu Ah, entrei, tá. eu entrei aqui só para pedir desculpa, pessoal. Eu mandei isso, Rafa, o link da aula de biologia no grupo do primeiro ano. Ah, entendi. Mas tem Aí agora. eu, Ah, aí eu não, então, mas eles têm depois, mas eu mandei como se fosse às 8 horas, e a sua aula é 8h15. E, entendi. e aí eu esperando começar a aula de biologia, ninguém entra, entraram alguns alunos, mas eu falei, caramba, né? Aí o Silvio Lee falou para mim, Suzuki, você tá mandando certo aí? Porque agora é a aula do segundo ano. Aí eu falei, putz, Então, pessoal, desculpa, eu que mandei errado, mas a próxima vai estar certo, tá? Mas a gente vai. Você tá falando da Feijuca? Eu tô falando da feijuca, você quer falar um pouquinho com eles? Não, pessoal, então, a gente vai, entre hoje à tarde e amanhã de manhã, a gente vai mandar para vocês um formuláriozinho, né, para vocês Isso. preencher, tá? E aí É. a gente vai dar as informações para quem quiser ajudar aí a entidade, porque o que está acontecendo? A maioria das entidades, elas estão precisando, na verdade, de grana para pagar as contas mesmo, pagar funcionário, para pagar o pessoal que Conta está de luz. conta de luz, tudo, porque a maioria das entidades elas têm lá os seus funcionários, né, têm as suas coisas para comprar e não estão podendo funcionar, assim, algumas delas, né, as que atendem pessoas de fora, tá? Então, a gente está estudando a possibilidade até de repente, fazer tipo uma vaquinha para uma dessas entidades que está precisando, tá? Sobrevivência aí. Daquelas vaquinhas online que a pessoa doa quanto puder, né? Quanto quiser. Então, assim, a gente está estudando essa possibilidade sobre a questão da doação. Mas da feijoada, o que a gente precisa saber, até para poder comprar os ingredientes lá certinho, a gente vai abrir a possibilidade de uma ou duas marmitas completas, digamos assim. E o Rafa disse que é para 2 pessoas, né? Uhum. Ele só não falou se é para 2 pessoas que comem igual ele ou 2 pessoas que comem. 2 pessoas que comem igual a mim. Certeza. Então, Ou então dá dá para para 3. Dá para umas. Mas acho que dá sim, dura que dá.
Porque Não, é grande a feijuca, é grande, a marmita é grande. tô só enchendo o saco aqui, mas e aí a gente tem possibilidade de uma ou duas, tá? E aí a gente vai mandar o link para vocês. Mas eu não quero atrapalhar o do Rafa, não. Eu só vim pedir desculpas e tchau. Beleza, obrigado, Japinha. Então a gente vai informar ele, né? Ah, foi embora. A gente vai informar a galera, a gente vai informar os meninos como que é essa doação. A gente vai fazer esse estudo, né, Suzuki? E como que eles Isso. vão doar, se eles vão doar dinheiro, se vão doar alguma outra, É, alguma outra forma, né? até sexta a gente avisa, tá? Até sexta. Então tá bom. Era a última coisa que eu tinha para falar mesmo para eles. Então, beleza. Beleza. Valeu, beijo. Tchau, tchau. Amores, bora então, né? Então, ó, aula de hoje, a gente vai. Espero que vocês participem. Eu gostaria muito que vocês participassem, tá? Feijoada é uma feijoada muito boa. Eu faço com todo o amor que eu tenho por vocês. Meus amores, falando em amor, deixa eu ver aqui, tem um bom dia. Ah, que bom. Ah, tá, beleza. Então, Xuxonhos, nós estamos aqui, ó. Eu queria só ter, eu queria, nós estamos na Escolástica. Nós paramos aqui, nós vamos encerrar a Idade Média hoje, com certeza absolute, né? E eu estava falando, eu só retomar, só fazer aquilo que eu sempre faço, né? Dar aquela retomada de conteúdo no final do que nós vimos no final da aula passada. A ideia do Santo Agostinho, que é um dos maiores expoentes da filosofia medieval, o Santo Agostinho é um cara que procurou estabelecer uma conexão com a filosofia platônica, da antiguidade clássica, com as verdades do cristianismo, entende? E uma das coisas mais importantes quando você analisa a filosofia de Santo Agostinho é a ideia do bem e do mal, tá? A ideia do bem, desse duelo eterno do bem e do mal. Vocês se lembram de um desenho do He-Man? Vocês não lembram, né? Não é do tempo de vocês, né? O He-Man é um homem o mais forte do mundo e tal. Ele morava em outro planeta, na verdade, o planeta Eternia. E lá no planeta Eternia tinha esse dualismo, assim. O He-Man lutava sempre que era o bem, lutava sempre contra o mal, que era representado pelo esqueleto, que era uma caveira que parecia a morte, sabe a morte, aquela ideia de morte e tal. E me lembra muito essa ideia desse dualismo, me lembra muito o desenho do He-Man. Tinha até uma musiquinha do o desenho tinha até uma musiquinha que era a musiquinha do Gorpo, que era um mago que vivia junto do castelo de Grayskull, que era o castelo onde vivia o príncipe Adam, que era o He-Man sem se transformar em homem poderoso. Tipo assim, era o Clark Kent antes de virar o Superman. Tá? O He-Man era um príncipe chamado Príncipe Adam. E lá tinha um mago que era o Gorpo, que era um mago do castelo. E o Gorpo tinha uma música, né? Que diz que tinha um refrão mais ou menos assim, tipo, bem, vence o mal, espanto temporal, azul, amarelo, tudo é muito belo. E a ideia do dualismo religioso de Santo Agostinho é muito parecido com esse eterno confronto entre o bem e o mal, tá? E a ideia de que nós somos seres humanos falíveis. Nós somos seres humanos falíveis e os nossos erros não são responsabilidade de Deus, tá? Não, os nossos erros não tem, Deus não tem culpa dos nossos erros. Por quê? Porque o mal, a maldade humana, ela é inerente a cada ser humano, entende? Então, se nós temos o livre arbítrio para fazer o bem ou para fazer o mal. Não é Deus que define o que nós fazemos, certo? Não é Deus que fazemos, não é Deus que define o que a gente faz de errado e nem o que a gente faz de bem. O que ele diz é o seguinte, olha, que o homem ele tem o livre-arbítrio para fazer aquilo que ele quiser e claro que se ele fizer as coisas boas, ele alcançará a salvação. Se ele fizer coisas ruins, ele vai para o inferno. Tá? Essa ideia do bem e do mal também pode ser aplicada ao céu e ao inferno. Na Idade Média, as pessoas eram muito temerosas de irem para o inferno, por isso ficavam o tempo todo preocupadas com isso. Tá? E, ao mesmo tempo, eles tinham a ideia constante de que
era preciso alcançar a salvação. E era nesse ponto que a igreja conseguia, e ela perdeu muita moral no final da Idade Média. Por quê? Porque a igreja começou a cobrar a sua passagem para o céu, que seria a ideia da venda da indulgência. Não sei se vocês se lembram disso, claro, já falamos sobre isso. A igreja vendia o perdão, então isso acabou inclusive deturpando a filosofia agostiniana, tá? Que já que a filosofia agostiniana defendia que Deus não tem vinculação com as consequências daquilo que você faz, né? Não é possível então que a igreja seja responsável pela sua salvação. Então, as ações da igreja contradizem o pensamento agostiniano no final da Idade Média. Entende, gente? Então, quando colocamos então a ideia do Agostinho, a salvação humana depende do livre, ela está condicionada às ações humanas, né? Ao livre-arbítrio. Então, é preciso entender que ele parte da ideia do pecado original. Tá? Essa visão negativa que ele tem dos homens essa visão negativa que ele tem sobre a natureza humana, ela parte do princípio do pecado bíblico, que é o pecado original, o pecado de Adão e Eva, né, no paraíso lá. Então, quando o pecado começa com a própria humanidade. Então, a salvação humana vai depender da misericórdia divina, mas não esqueça de um detalhe, né? A Igreja Católica se aproveita dessa misericórdia divina, sendo ela representante dos interesses, ela se diz a representante de Deus na Terra, uma espécie de ponte, que ela se apresenta como uma espécie de ponte entre o ser humano e o paraíso, entre o ser humano e a salvação. Entende? Então, para Santo Agostinho, nós, seres humanos, dependemos da misericórdia de Deus para a nossa salvação. Certo, galera? A outra, e é importante isso aqui também, outra corrente filosófica importante da Idade Média, que você estuda com o professor de filosofia, é a escolástica, que seria também, né, uma importante filosofia, um importante pensamento medieval. O que seria a escolástica? É a ideia de harmonizar na Idade Média a fé e a razão. Tá? A harmonização entre fé e razão. Quem faz isso quem trata da escolástica é o filósofo Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, o seu pensamento ficou conhecido como tomismo. Tá? Agora, de acordo com o pensamento tomista, o São Tomás ele vai perceber que há uma grande ameaça ao poder eclesiástico na Idade Média, há uma grande ameaça à autoridade religiosa na Idade Média, representada pelo crescimento das ideias e do pensamento econômico burguês, né? Há um forte crescimento das atividades mercantis. E é claro que isso acaba ameaçando o poder e a estrutura de poder da Igreja Católica. Então, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer? Eles vão fazer duras críticas às atividades mercantis e vão condenar, eles vão demonizar a ideia de lucro. Então, o tomismo é a forte crítica que se faz ao lucro, porque se você lucra, automaticamente alguém estaria perdendo com isso. Então, na visão do pensamento, de acordo com o pensamento tomista, que faz duras críticas às atividades mercantis, a ideia de alguém lucrar, a ideia de alguém ganhar dinheiro na Idade Média é realmente extremamente combatida por ele. Por quê? Porque com isso cresce a burguesia e com isso o poder econômico burguês fica cada vez maior e a Igreja Católica se sente ameaçada nesse momento. Agora, não esqueça que a gente está falando de baixa Idade Média e na baixa Idade Média a Igreja Católica está passando por um processo de desmoralização em virtude daquilo que já fez durante todo o período medieval, né? E aí o cristianismo começa a ter outras abordagens. O pensamento cristão passa a ser visto sob outras óticas e não apenas a da Igreja Católica. Ou seja, no final da Idade Média, o que vai haver? Vai haver uma quebra do monopólio do cristianismo que a Igreja Católica detém desde que ela surgiu. Por quê? Porque a Igreja Católica condena o lucro, mas o lucro é uma realidade do capitalismo
O capitalismo é uma realidade sobre o sistema feudal e a burguesia é uma classe social que impossivelmente, de forma que não tem condições mais de ser freada, porque a burguesia é uma locomotiva que não tem freio. Então ela está crescendo, fortalecendo-se, e é claro que todo mundo precisa de religião, então é preciso que se tenha uma religião cristã adequada ao pensamento burguês, porque o pensamento burguês valoriza o lucro e o tomismo critica o lucro, entende? Então a Igreja Católica está sendo ameaçada pela burguesia, por isso a burguesia precisa de uma visão diferente do cristianismo, então novas visões do cristianismo surgirão, tá? Em adequação à moral burguesa do final da Idade Média, da Baixa Idade Média, que é o assunto que nós estamos vendo. Então a Igreja Católica ela vai se sentir ameaçada e o próprio cristianismo vai se fragmentar em outras abordagens. E aí é nesse momento que surge o pensamento protestante, a religião protestante. O que acontece? Se a Igreja Católica fala assim, olha só, na Igreja Católica, de acordo com a visão tomista, eles dizem assim, olha, você, burguesia, está pecando porque você está lucrando e alguém está perdendo. Olha, burguesia, você que lucra vai para o inferno porque você está lucrando, está tirando de alguém. Aí a burguesia precisa de uma religião que vai falar para ela o contrário. Entende? Olha, burguesia, você está lucrando, você está ganhando dinheiro. Isso é um sinal de que Deus está do seu lado. Entende? Então a burguesia ela vai se posicionar mais para os protestantes. Né? A ideia do protestantismo vem para se adequar à nova realidade do capitalismo, enquanto a Igreja Católica fica batendo ainda naquela ideia do tomismo, do pensamento onde a ideia do lucro é condenada e que é preciso ter um preço justo para as coisas e o lucro realmente, como eu falei, é condenado. Por isso, o tomismo, por exemplo, condena o uso do dinheiro. Por que existe o dinheiro? Né? Para dar eficiência às transações comerciais. O dinheiro só existe porque existe comércio. E o comércio existe por causa da burguesia. Né? Uma burguesia que foi para a cidade, lembra daqueles servos que saíram dos feudos e foram para a cidade trabalhar como artesãos e viraram comerciantes e viraram burguesia. A burguesia ela tem raízes campesinas. Apesar da burguesia ser urbana, ela tem suas raízes no campo, porque é o camponês que sai do campo, que sai do feudo e vai para a cidade, consegue trabalhar e fazer seus artesanatos e começa a vender e começa a ganhar dinheiro e começa a mudar os rumos da história. Tá? Mas o tomismo, como eu falei, o tomismo ele vai ser combatido mais tarde por um pensamento que não demoniza, mas sim justifica o lucro, que seria o pensamento protestante. E do protestantismo que mais se adequa ao pensamento burguês que surge no final da Idade Média é o calvinismo, tá? Que a gente vai ver no segundo ano. Tá vendo como eu deixo tudo prontinho para a gente ver no segundo ano, tá? Beleza? Deixa eu me arrumar aqui. Deixa o gordinho se arrumar. Vamos aqui para a parte final. No final do século XII, 1100 e lá vai pedrada, certo? Há uma forte influência do pensamento escolástico. Tá? Estou falando de Baixa Idade Média, estou falando do pensamento... Estou falando do pensamento do Santo Agostinho, do Tomás de Aquino, tá? E eles vão enfatizar algumas coisas importantes, que é a ideia da gramática, a gramática, as pessoas que por conta das transações, das relações humanas serem mais intensas, porque nós estamos falando de um processo de desfeudalização da Europa, tá? Então as comunicações são mais necessárias, as relações sociais são mais intensas e a comunicação fica mais intensa também. Então valoriza-se, por exemplo, a gramática, a lógica, tá? Como as relações, como eu disse, tudo em virtude da intensificação das relações sociais, surgem necessidades diferentes daquela que existia no começo da Idade Média. Então, a gramática, a lógica, o pensamento sobre justiça,
tá? Então, tudo isso começa a dar origem a um novo homem mais preocupado com a sua existência, certo? Um novo homem que busca entender um pouco mais do mundo que o cerca. Porque até então, o homem que antecede esse homem da Baixa Idade Média é o homem teocêntrico, é aquele que acredita em que tudo que acontece em torno dele tem influência divina, tá? Entende? Então, agora, esse pensamento começa a ser racionalizado. A ideia de razão passa a estar um pouco mais acima da fé. Então, vai acontecer esse movimento. Ó. A fé está em cima, na alta Idade Média, a razão está embaixo. Agora, na baixa Idade Média, começa a inverter. A fé passa a ficar embaixo e a razão passa a ter supremacia. Então, o pensamento racional passa a ser mais intenso. E a obra que marca o início desse pensamento aí, o início dessa mudança de homem, dessa transformação do homem, é a obra A Divina Comédia, do poeta Dante Alighieri. Ele vai escrever essa obra aí, nessa época aí no século XII, e a Divina Comédia, na verdade, ela tem três momentos. Assim, é uma obra baseada em três partes importantes. Assim, é uma viagem que o Dante faz por três partes. É uma obra que divide em três partes, onde ele conhece o inferno, tá? O purgatório e o céu, tá? O paraíso. Então, essa obra, escrita por Dante Alighieri, ela resume esse novo homem. Por quê? Porque quando ele vai falando com pessoas que ele inventa, ou pessoas que ele conheceu, ou pessoas que ele admira, durante essa viagem que ele faz por essas três estações. Ele faz uma visita ao inferno, ele faz uma visita ao purgatório, e ele faz uma visita ao paraíso, né? E interessante é que ele encontra dois personagens importantes dessa viagem. Quando ele chega ao inferno, ele encontra o poeta Virgílio, que é um poeta da Antiguidade Clássica Romana, que ele era um fã maior do cara. Ele é o mais importante poeta na vida do Dante Alighieri. E aí, o que ele faz? O Virgílio conduz ele num lugar onde ele não conhece. Entende? Então, o Virgílio, naquele lugar hostil, ele precisa do poeta Virgílio, que vai orientando ele para ele não cair em rascada. Tá? Depois que ele sai do inferno, por exemplo, aí quando ele chega no paraíso, por exemplo, ele encontra uma mulher chamada Beatriz, que era uma mulher que na adolescência dele, na infância dele, uma garota que ele era apaixonado, mas era um amor platônico, um amor que ele não teve, assim, mas na verdade ele sonhava em ter. Tá? E aí ela é a interlocutora dele. Entende? Então, esses dois personagens representam aquilo que resume essa natureza humana aí do final da Idade Média, porque o Virgílio seria o que? A razão, tá? E a Beatriz seria uma representante do quê? Da fé, né? Que seria o quê? A ideia de que ele é aquele platonismo, aquela coisa que não se alcança, aquela coisa inapalpável, que é aquela garota que ele sempre sonhou em ter aos seus braços. Tá? Então, essa é uma obra que dá início ao que nós chamamos de humanismo, né? Que é o homem usando a razão, mas não deixando a fé de lado, não deixando de estar apegado à fé como ele sempre esteve apegado ao amor de Beatriz. Entende? Então, o poeta. Então, essa obra é fundamental para a gente entender o início do que nós chamamos de humanismo, dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Tá? Outro esquema também importante é o chamado trovadorismo. O que é o trovadorismo? Nessa época aí, o trovadorismo eram nobres que cantavam
suas poesias entre a nobreza. Então, os caras escreviam poesias, certo? E essas poesias eram cantadas em formas de cantiga, tá? E geralmente eles tratavam nessas obras dos grandes feitos, né, dos cavaleiros medievais e tal, e faziam, entre outras coisas, sabe, contavam das guerras, do envolvimento nas cruzadas, dos grandes feitos. Eles também faziam culto à Virgem Maria. Só que tinha uma coisa interessante nessa história, tá? Que era o jogo amoroso. Então a história começava sempre e contava a história de uma moça, tá? Casada, né? Que acabava sendo, por exemplo, seduzida pelo cavaleiro medieval, o grande herói. Entende? Então, o trovadorismo acabava fortalecendo aquela ideia do pensamento medieval da sociedade patriarcal, onde a mulher é presa ao casamento, mesmo não amando o marido, ela é fiel ao seu marido. Enquanto as tentações, né, da paixão, passionais, ela tenta resistir a ferro e fogo. Entende? Então, o trovadorismo reforça um pouco a tradição patriarcal, onde é mais ou menos aquelas histórias do triângulo amoroso. Não sei se você já viram filmes de Idade Média que contam essa história. Mulher, o marido e o cavaleiro e tal. E o cavaleiro sempre sonhando em ter aquela mulher aos seus braços. A mulher, mesmo casada com seu marido, resiste àquela paixão em amor, em fidelidade ao seu casamento. Entende? Então, o trovadorismo baseava-se mais ou menos nesse triângulo amoroso aí. Certo, galera? A ideia da tradição matrimonial seria, e a barreira amorosa. Né? A tradição do matrimônio, que é uma tradição religiosa, católica, medieval, e a barreira amorosa seria: não posso trair o meu casamento, o meu marido, porque eu posso ir por inferno por causa disso. Correto? É nós ou não? Então, beleza. E aí, só para terminar, isso aqui é do professor de arte, que vai tratar dos estilos arquitetônicos. A arquitetura medieval se dividia em dois estilos, né? Que seria o estilo românico, que é o estilo mais antigo da Alta Idade Média, do começo da Idade Média. As igrejas românicas são mais simples, correto? As paredes, elas são mais espessas, mais escuras, a interna é mais escura, e essas igrejas, elas são mais horizontais, elas são mais esticadas. Quem já foi à Europa conhece, já se deparou com uma igreja românica, elas são brutas mesmo, sabe? Eu fui a uma missa numa igreja românica, onde que foi mesmo? Em Guimarães, sertão de Portugal, interior de Portugal. Era um domingo de manhã, e eu lembro que era sol da tarde que batia ali. Aí você entra na igreja de manhã, o sol não bate ali, é um breu, tá? E não tem muita riqueza por dentro, ela é muito simples, ela é muito, não tem ornamentos, entende? Então é o que? É um caixote mesmo, um caixote onde você tem ali dentro as imagens, né, sacras e mais nada, bancos e mais nada, entende? Então ela é bem mais simples, as construções são mais simples, porém são mais grossas, porque na Alta Idade Média o período era mais tenso, então para as igrejas resistirem às invasões bárbaras, por exemplo, tá? Então elas eram mais feitas justamente para resistir à pressão de invasores ou tentativas de saque e tal, certo? Enquanto o estilo gótico, que é o estilo da Baixa Idade Média, já está mais ligado à ideia da riqueza da igreja, certo? É uma época de florescimento da material e tal. Então, essas igrejas, elas são mais imponentes, tá? Sabe? Elas são mais, elas têm um ar de maior riqueza e tal. Então, elas são mais verticais, elas são maiores, elas têm torres, né? Mais altas e pontiagudas, correto? Um exemplo de catedral gótica de maior impacto seria a Catedral de Colônia, na Alemanha.
Não sei se vocês conhecem, mas escreva aí, Catedral de Colônia, cidade de Colônia, na Alemanha. Ela é incrível, essa catedral. E ela é gótica. Você pode ver que aquilo ali é obra carérrima, assim, na época que foi feita e tal. Essas igrejas, elas são mais iluminadas, porque elas têm vitrais, tá? Então, o sol passa por esses vitrais e ilumina a interna da igreja. Então, elas são muito mais luminosas do que as igrejas românicas, certo? Então, esses dois estilos, gótico, baixo da Idade Média, final da Idade Média, românico, início do período medieval. Certo, gente? Beleza? Bem, só lembrando aqui agora que semana que vem a gente começa as grandes navegações. Vocês gostam? É um assunto que é um dos assuntos que eu mais gosto. Vamos falar de barco, vamos falar de navegação, vamos falar de várias coisas, mostrar fotos de cidades que eu fui na Europa que mostram as grandes navegações. Vou mostrar uma foto que eu tirei lá na Praça do Comércio, em Portugal, onde os portugueses saíram para conquistar o Brasil. Vai ser bem legal. Vai ser bem bacana. Mas semana que vem a gente fala sobre isso, tá? Agora nós vamos encerrar, tá faltando alguns minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta, pergunta para mim, que eu respondo. Pergunta que o prof explica, tá? Se não tiver pergunta, pode ir tomar seu cafezinho. Beleza? Vou fechar aqui e vou voltar para a bagaceira. A bagaceira chama chat. Gente, tudo certo? Alguma perguntinha? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bruninho, moleque! Tudo certo, Bruno? Beleza? Então tá bom. Mafê, Rafinha, Júlia, Léo, Henrique, Betina, João. Fala aí. Tem pergunta, gente? Então, beleza. A gente se vê na semana que vem. Fica com Deus. Beijo do gordo. Beijoca. Tchau, gente. Pode fechar. Pode desligar. Obrigado, Mari. Valeu, gente. Valeu, Brunão. Gente, tchau, tchau. Tô vazando.